Oi, meus amigos, queridos inscritos, boa noite. Hoje continua sendo domingo, dia 12 de abril de 2026, e eu volto para ler a comunidade algumas novas atualizações, rumores, notícias do Global Currency Reset. Agradeço a presença, a visita de vocês e trago aqui um contexto bastante esperançoso desse evento. Gostaria de compartilhar com a comunidade e mais essa continuidade desse domingo maravilhoso e pedir a vocês encarecidamente, a todos que estão me conhecendo agora, muito prazer. Se ainda não forem inscritos no meu canal, por favor se inscrevam, deixem o like, hypem os meus vídeos, deixe o seu comentário e ative o sininho para todas as notificações. Pessoal, algumas novas atualizações pairam pela rede, eu venho buscando. Essas atualizações vêm dessa tarde para essa noite, né? E nesse contexto eu gostaria de ler a vocês os seguintes artigos. Vamos lá? Vamos ver muitas mudanças acontecendo. Vamos ver as coisas apertando. Mais fiscalização do governo, mas a boa notícia é que as pessoas se prepararam. As pessoas que detêm algum dinar iraquiano e algumas outras moedas, as taxas serão muito mais altas do que são agora. É comprar na baixa e vender na alta. É o que eles chamam de riqueza geracional, onde os filhos dos nossos filhos se beneficiam dessa troca de riqueza. Esteja preparado, porque eu acho que o sistema, nossa moeda, como um todo, vai passar por um crash. E essas moedas desvalorizadas, como o dinar iraquiano, serão uma moeda que se beneficiará deste novo sistema. Estamos passando por grandes mudanças. Comentário da comunidade. Abril, com certeza. Há um monte de gente dizendo que é em abril. Vai depender se o Iraque tem seu governo assentado ou não. Com base em como está aparecendo, acho que eles vão terminar mais rápido e isso pode ser possível. Então estou esperançoso. Eu definitivamente e todos nos beneficiaremos de um RV em abril. A única maneira de permanecer nessa jornada do RV é se separar. Se você não for, isso consumirá. Aqueles que duraram se desapegaram emocionalmente. Essa é a única maneira de aguentar firme. A maioria das fontes é muito silenciosa e em toda a linha é assustadoramente silenciosa, mas o silêncio é muito bom. Ainda estamos esperando que os fundos sejam liberados em uma escala maior para os destinatários. Esperamos que as contas sejam líquidas, que os títulos se tornem líquidos e eles ainda estão processando. Estamos em um processo de espera para que todos vão. O pessoal da redenção, que veio esta manhã, teve uma breve reunião sobre logística. Houve uma ou duas pequenas mudanças, nada que nos afete. Algumas coisas processuais no lado bancário disso. Eles ainda têm grandes expectativas. Não sabem o tempo, mas estão sendo solicitados a ficar de plantão já amanhã cedo. A razão pela qual fazem isso é que a maioria das pessoas trabalha com gestão de patrimônio. Então eles estão trabalhando
estiveram trabalhando durante esse fim de semana e, quando isso ocorrer, eles irão para os centros de resgate. Foi dito que os pedidos foram enviados para o Tier 4A e B começar a incluir notificações. Sua informação é que na tarde de ontem eles enviaram os novos USNs aos bancos necessários para nos iniciar. Trump sabe que eles têm um cronograma apertado com a ordem do Tribunal Mundial para enviar e-mails de notificação T4A e B e pagamentos de liquidez acontecendo. Foi dito que reuniões estão acontecendo nos Estados Unidos desde quarta-feira. O pessoal da NSA e alguns outros estavam discutindo, entre outras coisas, algo sobre a prisão dos criminosos remanescentes da Cabal Elite Deep State System, várias centenas nos Estados Unidos da América, 1.500 no Canadá, Reino Unido e Nova Zelândia e Austrália. Isso já foi aprovado pela Corte Mundial. Essas prisões foram iniciadas e quaisquer detenções restantes. Suas informações são simultâneas ao início do nível 4. Grupos 4A obtendo acesso facilitado por paymasters a 1% dos fundos de conta. E nós em 4B recebendo notificações para iniciar compromissos de resgate. Suas informações são de que ainda é iminente e não teremos que esperar toda a próxima semana. Todos estão no maior dos alertas hoje, porque o início rápido da liberação de fundos pode ocorrer amanhã, com os fundos distribuídos em contas de titularidades para financiar todo o Tier 4. O processo está sendo iniciado para a cascata de níveis superiores, criando liquidez para os níveis mais baixos. E os bancos estarão liberando 100% de acesso aos pagamentos em 20 categorias e níveis de pagamento. Toda e qualquer dívida bancária baseada em derivativos será imediatamente apagada da existência digital. O novo sistema lastreado em ouro será ativado. Foram vistos rumores de que as entregas começaram. Sempre pensaríamos que começasse as entregas em uma noite de domingo, mas foi considerado uma ativação. Ataques cibernéticos podem acontecer em telefones desligados, internet, pois o antigo SWIFT Global Financial System foi embora para sempre. A camada 4B pode receber e-mails para notificação para definir compromissos de troca e resgate. Informações vieram do Tesouro do ZEU. Eles acreditam que a liquidez para o adiantamento dos títulos começará na terça-feira, 14 de abril. Tier 3, 4A e B já começaram suas nomeações, enquanto os detentores de títulos teriam acesso aos fundos. Alguém mais tem uma expectativa animada para hoje? As pessoas estão no lugar. Ainda não temos o movimento esperado de fundos. A maioria está esperando segunda-feira para ver esses valores
e ter acesso. A maneira como os bancos funcionam, a menos que você esteja no Oriente Médio, provavelmente estará esperando a liquidez segunda-feira. Neste ponto, não temos notícias realmente sólidas, a menos que as entregas comecem, que supostamente segunda-feira, a grande maioria das pessoas arrisca isso. Infelizmente, essa é a notícia. Uma conversa do Wells Fargo. Eles tinham áreas bloqueadas, até mesmo áreas que não estavam usando. Perguntei se essa agência faria parte dos resgates de RV. E eles disseram que sim, e que a maioria das agências faria parte do processo de resgate. Áreas para canalizar as pessoas para a troca. Eles também comentaram que estavam familiarizados com a nova moeda que chegaria, já assinada por Trump. Nomeou também a ISO 20022. Estamos monitorando filiais, algumas locais, para nos manter atualizados. Acho que é grande isso. A tesouraria também falou em algo para terça-feira. Eles acreditam que vai começar a liquidez para os adiantamentos de títulos e também informações sobre 1% do que nos devem pagar. Então aproveitem um fim de semana com muitas bênçãos. As notificações estão próximas, nos próximos dias. Parece que existem uma cesta de moedas, a primeira cesta, que correspondem aos primeiros países. Ajustem internamente sua moeda, antes que isso acabe. Todas as fontes da inteligência ainda continuam sob estritas ordens de proibição. Embora essas mesmas fontes tenham relatado que veremos essas coisas acontecer antes do dia 15 de abril. Nosso contato, como sempre, é obrigado a manter discrição, embora foi capaz de relatar que os testes globais de transferências de fundo foram bens e sim acontecendo em modalidade de testes. Bancos em todo o mundo já operam na ISO 20022, Quantum Financial System. Já existem mais de 300 centros de resgate para isso. Os fundos de títulos estão sendo liberados e novas taxas ao vivo nas telas bancárias. Aguardamos o Tier 4B a qualquer momento, podendo receber as notificações para definir o câmbio de moeda estrangeira e compromissos de resgate em operações pelo mundo. Os fundos foram pagos aos governos, grupos de ações humanitárias e os fundos estão concluindo a alocação para o Tier 4B. Assim que essas reivindicações atingirem uma porcentagem, será feita a reavaliação para o Tier 4B. Novas plataformas que nos parecem familiar já se alinham com o QFS. Lembre-se, há muito desenvolvimento. Bônus, títulos e todos os seus compromissos aguardam financiamento total. Pode haver informações de que os obstáculos tenham aumentado. Alguns reduziram significativamente. De qualquer forma, está avançando. Há um sinal auspicioso, um relatório de status relacionado ao plano de Trump. A RV deu um passo adiante. Claro, é um bom sinal.
Informações relacionadas ao RV quase não é mais enviado. A informação tem sido uma importante fonte e algumas pararam. Definitivamente recebemos aviso no nível 4 e agora tem estado em NDA. Claro, isso é um ótimo sinal. Alguns provedores que falam sobre esse evento, né, pessoal? Alguns outros rumores que aparecem. Esse filme terminará em julho. Parte, né, do que vemos, mais do que isso, tem a ver com os eventos que acontecem nas últimas 2 semanas. E também tem a ver com outros eventos que acontecerão nessa semana. Estamos assistindo, e não acredito que estou dizendo isso, não acredito que estamos aqui ainda, mas este é o cronograma. A situação evoluirá rapidamente. Em outras palavras, tornar-se-á bastante ativo. Algo espetacular acontecerá. Não apenas para aqueles que estão acordados, mas também para aqueles que não estão acordados. Esse é o foco agora. Será a maior transferência de riqueza da história da humanidade. Notícias incríveis. Definitivamente. Quero que todos estejam preparados. Há uma grande atualização. A força imparável do QFS, que está prestes a envolver 8 bilhões de pessoas em todo o mundo, os sistemas financeiros são a espinha dorsal de qualquer economia. E quando um sistema como o plano QFS emerge das sombras, prometendo uma distribuição de riqueza sem paralelo, exige a nossa atenção. Como pode um programa desse tipo prometer alterar a própria estrutura da nossa sociedade? A resposta reside em sua abordagem multidimensional à distribuição de riqueza. O sistema financeiro quanto e os in-bonds desbloquearão certificados digitais de ouro na maior redistribuição de riqueza do século. No panorama financeiro atual, um processo transformador está remodelando a forma como a riqueza é distribuída entre aqueles que a conhecem. O mecanismo no centro dessa evolução, o resgate de obrigações no âmbito do sistema financeiro quântico, um sistema que opera sob o radar, mas que detém a chave para mudanças monumentais na riqueza pessoal e nos esforços humanitários a nível global. A ativação mundial da Starlink. O mundo tal como conhecemos está à beira de uma mudança sísmica, uma transformação tão profunda que irá reescrever a própria estrutura da geopolítica e da economia internacionais. As recentes comunicações com fontes profundas, ligações da comunidade de inteligência global, lançam luz sobre os eventos que são apenas inovadores e também iminentes. A reinicialização global começa. Parabéns, Trump. Desenvolvimentos sugeridos. Símbolo de confiança monumental e parceria. Só um instantinho, pessoal. O dinar iraquiano tem sido negociado há semanas nas telas bancárias. O Iraque irá comemorar provisoriamente o que eles chamam de inclusão financeira. Os militares receberão luz verde para iniciar a operação. O e-mail foi enviado. Está tudo pronto desde sábado.
Eu também dei uma passadinha marota no canal do Mark, né, pessoal? O Café com Marqueset, o Sr. Cottrell. Enquanto acompanhamos os desdobramentos em torno da possível redefinição de moeda, a última edição do Café com Marqueset, com a participação especial do Sr. Michael Cottrell, trouxe bastante material para reflexão. Embora o clima na comunidade ainda seja de expectativa, Marqueset fez questão de lembrar aos seus ouvintes que as informações compartilhadas são estritamente baseadas em opiniões e não devem ser interpretadas como aconselhamento financeiro profissional. Uma parte significativa da discussão centrou-se no cenário político do Iraque. Questionado sobre a possibilidade de um novo presidente tomar posse, Marqueset expressou otimismo de que isso poderia ocorrer durante o final de semana. Embora tenha observado que a lei de hidrocarbonetos poderia não ter avanços imediatos, ele sugeriu que a posse do presidente seria um marco importante, potencialmente abrindo caminho para a aprovação da HCL em questão de dias ou uma semana. Esse cronograma coincide com as notícias de um prazo legal iminente que exige que o novo governo tome posse, o que confere um senso de urgência ao processo. Em relação à prontidão dos sistemas bancários, relatos da comunidade foram diversos. Enquanto alguns membros observaram que os seus contatos bancários estavam de plantão para esse fim de semana, Marqueset esclareceu que não recebeu confirmação específica de suas próprias fontes. No mercado de títulos, a situação permanece incerta, embora Marqueset tenha notado um sentimento otimista nesses círculos. Ele sugeriu que, embora os detalhes ainda sejam obscuros, há uma percepção geral de que há liquidez disponível e que as operações estão sendo gerenciadas. A tensão e a expectativa eram palpáveis, enquanto os membros discutiam mudanças geopolíticas mais amplas, especificamente o potencial para uma reinicialização mais poderosa do mundo. Uma expressão recentemente associada a comentários de Donald John Trump, embora alguns ouvintes vissem isso como um indicador direto de mudanças financeiras iminentes, a conversa também abordou a pressão internacional para que o Iraque dissolvesse os grupos apoiados pelo Irã. Se essas manobras políticas são as últimas peças do dominó a cair antes de um evento de RV, continua sendo a pergunta de $1 milhão para a comunidade. Como sempre, o consenso entre os participantes experientes é a paciência. Quando questionados sobre taxas de câmbio específicas para dinar ou dong, o sentimento da comunidade foi claro. Esses valores provavelmente permanecerão desconhecidos até que você esteja fisicamente presente no seu horário de câmbio. Para quem está acompanhando esses desdobramentos, a melhor estratégia continua sendo manter-se informado por meio de atualizações. Preparando-se para a mudança, reestruturação financeira em andamento, pronto para agir em qualquer momento. O cartel bancário tradicional está se mobilizando em tempo real. Bancos se reuniram já com seus principais credores e reguladores no âmbito do Grupo de Resiliência do setor financeiro para abordar vulnerabilidades de segurança cibernética diretamente ligadas a este modelo. Isso reflete a convocação urgente a portas fechadas, feitas dias antes pelo secretário do Tesouro Scott Bessent, pelo presidente do Fed Jeremy Powell e aos CEOs de bancos sistematicamente importantes.
Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, JP Morgan, Wells Fargo, entre outros. O gatilho não é uma mera especulação abstrata. A forma autônoma de milhares de vulnerabilidades de alta gravidade em todos os principais sistemas operacionais e navegadores incluem falhas antigas que sobreviveram a auditorias anteriores. Essa é a camada cibernética imprevisível que se choca contra a inversão financeira soberana. Enquanto a velha guarda impulsiona infraestruturas tokenizadas, migração para o padrão ISO 20022, liquidação via ponte XRP e desbloqueio de moedas suprimidas, corredores do dinar, uma inteligência artificial de ponta capaz de encadear exploits na velocidade da máquina expõe a fragilidade dos sistemas bancários correspondentes legados às dependências do SWIFT e os sistemas de compensação centralizados. A mesma infraestrutura que está sendo testada sob estresse devido aos gargalos de energia, liquidez transfronteiriça e esquemas de corrupção, agora enfrenta uma assimetria ofensiva e defensiva que agentes mal intencionados, estatais ou não estatais, podem explorar antes que as correções defensivas sejam implementadas em larga escala. A reestruturação da moeda global acaba de entrar em um estado de alerta máximo. Essa não é uma notícia isolada sobre tecnologia. Ela comprime o cronograma para uma dinâmica dominância verificável na blockchain. A opacidade legada, a vantagem histórica dos líderes por meio da simetria de informação e operações de interceptação desmorona quando a IA força auditorias e correções rápidas. Os elementos alinhados com o movimento se beneficiam da priorização defensiva. As reuniões garantem que instituições sistematicamente importantes não se tornem o elo mais fraco à medida que as calibrações de Basileia III, as mudanças na SOFR e a sinalização do novo dólar do Tesouro se tornam operacionais. Bom, pessoal, essas são as atualizações mais recentes que eu queria trazer na continuidade desse domingo. Eu disse a vocês que tinha artigos interessantíssimos, numerosos, minuciosos para ler na continuidade desse domingo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e ainda não for inscrito no meu canal, não deixe passar essa oportunidade. Se inscreve no meu canal, torne essa família cada vez maior. Deixe o seu like no vídeo, hypem os meus vídeos também, por favor. Deixe o seu comentário. E se quiser sempre ser avisado quando eu gravo vídeos novos, ative o sininho para todas as notificações. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz, ao infinito e além. E sempre ali, meus amigos. Eu volto amanhã com novidades. Quem quiser voltar já sabe onde me encontrar. Eu espero que vocês tenham uma excelente continuidade de um domingo maravilhoso. Espero que seja uma semana incrível, cheia de milagres, por grandes possibilidades, acontecimentos inacreditáveis, inesperados, inusitados. Que aconteça a transferência de riqueza, libertação, liquidez em todos esses ativos e operações em todo o mundo. E eu vou estar olhando no encalço dessas informações, observando. E quem quiser voltar, fica à vontade. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, meus amigos. Tchau, tchau.